Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 1. Dando continuidade à aplicação das leis de Newton, na última aula nós fizemos uma sequência de exercícios aplicando as leis de Newton. Tanto o cálculo da força, da aceleração, das forças de contato envolvida e também das forças de atrito e forças em movimentos curvos, onde aparece a força centrípeta. Vamos ver mais alguns? Olha um corpo aqui. Este corpo está sobre um plano inclinado. O que é um plano inclinado? É uma rampa com ângulo de inclinação θ. Esse corpo se localiza sobre essa rampa. E essa rampa tem atrito. Esse corpo eu coloco aqui, ele para. Por quê? Porque a força de atrito age sobre ele. Esse corpo tem uma massa m. E pouco a pouco essa rampa, que é uma plataforma, eu posso ir inclinando ela. Ou seja, eu vario esse ângulo θ. Eu faço isso. Está aqui. Eu inclino isso aqui por um ângulo θ. O corpo não escorrega. Aí eu aumento o ângulo de inclinação dessa rampa. O corpo não escorrega. Eu aumento o ângulo de inclinação. O corpo não escorrega. Aumento mais até que o corpo atinja a iminência do movimento. Então, eu vou inclinando esta rampa até que o corpo atinja a iminência do movimento. Nestas condições de iminência, ou seja, quando ele está para começar a escorregar, qual o valor do coeficiente de atrito estático máximo entre esse corpo e o plano? Bom, primeiramente, isso aqui é um plano inclinado. Como que a gente trata um plano inclinado? Eu tenho isso aqui eu vou colocar um corpo neste plano inclinado. Então, ó, tá aí o corpo. Esse plano inclinado tem um ângulo de inclinação θ aqui, ó. Quais são as forças que agem nesse corpo? Por enquanto, não vamos pensar em atrito. Quais são as forças que agem nesse corpo? Bom, eu tenho peso. O peso sempre puxa para o centro da Terra, então ele é perpendicular ao chão. Esse aqui é o peso. Eu tenho a normal, que é sempre perpendicular ao apoio. E se não tem atrito, eu não tenho mais nenhuma. O que eu posso fazer? Eu posso traçar um sistema de coordenadas adequado para que eu possa trabalhar as equações nesse sistema. E o que seria que um sistema de coordenadas adequado? Olha, eu posso colocar os meus eixos aqui, ó. Então, eu vou colocar o meu eixo y exatamente sobre a normal, ó. Esse é meu eixo y. E o meu eixo x, vou colocar paralelo à rampa. O meu eixo x, eu coloco ele paralelo à rampa, ó. Agora, o que eu faço? A normal já está no eixo y, mas o peso não. O peso está no plano xy. Eu vou decompor o peso ao longo dos eixos x e y. Para isso, eu preciso descobrir quanto que vale este ângulo aqui, ó. Este ângulo vale θ. Por que vale θ? Por aquele princípio que nós já discutimos aqui. Se esta reta é perpendicular a esta e esta reta é perpendicular a essa, então este ângulo é igual a este. Tá aí. Então agora eu posso fazer a decomposição do peso. Então vou decompor o peso em
uma componente em Y e uma componente em X. Ó. Tá aqui, ó. O que eu fiz foi decompor o peso, projetei ele aqui e projetei ele aqui. Ó. Então, essa componente eu chamo de PY. E essa componente eu chamo de PX. É claro, uma vez que eu decompus o peso, é como se isso aqui deixasse de existir. Ó. Então agora eu analiso tudo que está no eixo X. E como é que fica? Aplica a segunda lei de Newton ao eixo X. Somatório das forças em X é a massa vezes a aceleração em X. Somatório das forças em X só tem o PX. PX é MA. Agora, quem é PX? PX é a componente, é este lado aqui, é o lado oposto ao ângulo θ. Então, ele é a componente em cosseno. Então, ele é mg, que é o peso, cosseno de θ. É igual a MA. Então, ó, corta M com M, a aceleração com que esse corpo desce a rampa vale G. Aqui é a componente seno, desculpa, não é cosseno, não, seno. Então, vale G seno θ. Tá aí. Então, esta é a aceleração com que um corpo desce uma rampa sem atrito. E, aqui, por equilíbrio, peso é igual a normal de Y. Então, a normal de Y é igual ao PY, que vale mg cosseno θ. Então, a gente analisa corpos em planos inclinados assim. Se não tiver nenhum atrito, o corpo escorrega rampa abaixo com uma aceleração que é g seno θ. Mas não foi isso que o problema pediu. O que o problema está pedindo é, aqui tem atrito. Então, eu tenho o peso, mg, que eu decompus em mg cosseno θ, que é no eixo y, e mg seno θ, que é no eixo x aqui, ó. Tem a normal e a força de atrito. Se o corpo tende a escorregar para baixo, a força de atrito age para cima. Só que essa aqui é uma rampa com inclinação variável. Eu estou inclinando, aumentando o ângulo dessa rampa, até que chega num dado ângulo que o corpo atinge a iminência do movimento. Quando isso acontece, quanto vale o coeficiente de atrito estático máximo? Bom, coeficiente de atrito estático máximo a gente vai tirar aqui, olha. Na iminência do movimento, não está em movimento ainda, hein? Somatória das forças, se não tem movimento, a somatória das forças tem que dar zero. Então, somatório das forças em x tem que dar zero, somatório das forças em y tem que dar zero. Quem são a soma das forças em x? É mg seno θ, menos a força de atrito aqui estático máximo. Isso tem que ser igual a zero, porque não tem movimento. Quem é a somatória das forças em y? É normal menos mg cosseno θ. Isso também tem que ser igual a zero, porque não tem movimento. Agora, olha, daqui, desta equação, eu tiro o valor da normal. Passo o mg cosseno θ para o outro lado. Tiro o valor do peso, né? Passo o mg cosseno de θ para o outro lado e isolo o mg. Quem é mg? É normal sobre cosseno θ. E agora eu substituo esta relação nesta equação. Então vai ficar a força de atrito estático, passei ela para cá, ela é igual a mg seno θ. Que é, quem é mg? É normal sobre cosseno θ. Normal sobre cosseno θ vezes seno θ. Seno sobre cosseno é tangente de θ. Então, a força de atrito vale normal tangente de θ. Mas a força de atrito é coeficiente de atrito estático vezes normal. Estático porque o corpo está parado, está na iminência do movimento.
Ele vai começar a entrar em movimento, mas ainda não entrou. Então, o coeficiente de atrito estático máximo vezes normal. É igual a normal vezes tangente de θ. Cotas normais, aqui e aqui. O coeficiente de atrito estático máximo é igual a tangente do ângulo de inclinação. Esse ângulo é chamado de ângulo crítico. É o ângulo que rompe a barreira, fazendo com que saia do atrito estático e entre no atrito dinâmico. Então tá aí. Olha esse outro problema aqui, ó. Uma pessoa pesa um peixe no interior de um elevador em repouso. O elevador está parado, a pessoa está parada em relação ao elevador, e o elevador está parado em relação a algo externo. Nesta situação, o peixe pesa 40 newtons. Então ele pendurou aqui o peixe no dinamômetro, o peixe pesa 40 newtons. Se o elevador acelerar com 2 metros por segundo ao quadrado, subindo ou descendo, o peso do peixe se altera. Calcular o peso do peixe, item A, quando o elevador sobe com esta aceleração. Item B, quando o elevador desce com esta aceleração. Então vamos ver o que acontece. Item A. Opa, isso aqui não era para estar aqui. Faltou problema de configuração aqui. Deixa eu ver. Não é esse. Professor, esse peso que ele quer calcular é quando o elevador sobe, está em repouso, ele vai começar a subir ou começar a descer, né? Porque quando ele já está em movimento, então o peso vai ser... Não, ele está acelerando. Acelerando, ele vai ter sempre uma força na jogada. Acelerando sempre. Está acelerando sempre. Tá? Então ele vai acelerar com isso. Talvez achei que ele... de 0 até atingir essa aceleração... Achei que ele colocava em movimento e depois andava constante. Não, ele está acelerando. Mas, se ele tivesse uma velocidade constante, para sair do repouso e ir para uma velocidade constante, ele vai acelerar pelo menos naquele intervalo. Então aí seria durante o período de aceleração. Por isso que eu falei, seria só quando começar ou quando... Isso, mas aqui ele não diz isso, ele diz que o elevador acelera. Então estou supondo que ele continue acelerando. Deixa eu só ordenar isso aqui, que isso aqui ficou fora de ordem. Pronto. Então tá aqui, olha. O item A. Quando o elevador sobe com esta aceleração. Bom, se o elevador está subindo, o que nós temos aqui? Ó? No peixe, temos o peso do peixe e a força tensora aqui do dinamômetro. Ó. Temos tensora e peso. Se o elevador sobe, se o elevador está indo para cá, quem é a força resultante nesse caso? Bom, pela segunda lei de Newton, o somatório das forças é o produto da massa pela aceleração. Somar dois vetores contrários é fazer a subtração deles. Mas quem que subtrai o quem? É quem está a favor do movimento menos quem está contra. Então é T menos P é igual a MA. Então daqui eu passo que T é P mais MA. Quem é P? P é MG. Então é MG mais MA. Se eu colocar o M em evidência, isso aqui vai ficar MG mais A. Poderia resolver assim. Porém, ele não me deu a massa do peixe. Se eu quiser calcular a massa, eu vou ter que inverter, ali dividir pela gravidade. Mas eu posso fazer o seguinte. Ao invés de eu colocar o M em evidência, eu coloco o MG em evidência. Então, foi o que eu fiz aqui. Ó. Então, T é a MG mais MA. Põe o MG em evidência. Fica A sobre G mais 1. Tá? Então, a tensora vale isso. Espera aí, mas a tensora que atua aqui na boca do peixe é a mesma que atua na extremidade do dinamômetro. Então, é a força tensora que aciona o dinamômetro. Então, a leitura do dinamômetro é o da força tensora aqui. Ó. E quanto que dá isso? MG é o peso do peixe.
que vale 40. A aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. A gravidade, ele considerou, do livro que eu tirei, 9,80. Eu gosto de trabalhar com 9,81. Mais um. Fazendo essa conta, a tensora dá 48,2 newtons. Como é a tensora que aciona o dinamômetro, então o dinamômetro está lendo o peso do peixe como 48,2 newtons. Então, quando o elevador sobe, o peixe fica mais pesado. Então, a gente tem que pensar, aquele conceito que a gente define, como eu falei lá no início, que peso é a força da gravidade, ele não é bem verdadeiro. Peso é a força com que é medido você dentro de um sistema. Agora, se esse sistema acelera, esta força muda, tá? Então, não é necessariamente só a gravidade. Para não fazer essa confusão, muita gente dá um nome para este peso, quando o corpo está acelerando, de peso aparente. Então, esse seria o peso aparente do peixe. 48,2 newtons quando o elevador sobe. E quando o elevador desce? Bom, agora quem está a favor do movimento é o peso. É peso menos tensor igual a MA. Então, tensor é peso menos MA. MG menos MA. Põe o MG em evidência, fica MG 1 menos A sobre G. O MG é o peso, é 40, 1 menos a aceleração é 2, dividido por 9,8. A tensora vai dar 31,8 newtons. Como a tensora é a força que aciona o dinamômetro, é a leitura do peso dele. Portanto, o peso aparente desse peixe, quando o elevador desce, é 31,8 newtons. Ou seja, quando o elevador desce, ele fica mais leve. Quando o elevador sobe, ele fica mais pesado. Isso acontece com a gente também. Quem já andou de elevador, sente isso. Quando o elevador sobe, você sente mais pesado. Quando o elevador desce, você sente mais leve. Olha esse aqui, ó. Quando dois objetos de massas diferentes são pendurados verticalmente sobre uma polia sem atrito, conforme a figura, essa figura aqui, o dispositivo é conhecido como máquina de Atwood. Esse dispositivo, que é uma polia por onde passa um cabo que prende dois corpos e esse sistema acelera, um corpo desce e outro sobe, isto é conhecido como máquina de Atwood. E para que isso serve? Ele é usado para medir a aceleração de queda dos corpos. Em laboratório, para medir a gravidade, a gente usa isso. Tá? Pergunta. Pedido. Determinar a aceleração de queda desses corpos aqui, na máquina de Atwood. Então, olha. O que eu tenho aqui? Eu tenho o peso 2. Aqui eu tenho o peso 1. Aqui eu tenho uma força tensora no cabo. Tensora vai da extremidade para o meio do cabo. A polia, se ela é ideal sem atrito, ela só serve para mudar a direção da tensora, que vem para cá, aí esse corpo reage, passa a ter uma tensora do lado de cá, igualzinha. Tá aí. Então, se eu considerar esse sistema como um bloco só, um sistema único, as forças internas desaparecem. Então, se eu considerar isso aqui, ó, como um sistema só,
as forças internas desaparecem. Vira um cabo de guerra entre P2 e P1. Então eu vou ter que o somatório das forças tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Somatório das forças é quem está a favor do movimento menos quem está contra. Quem está a favor é o P2 menos o P1. Tem que ser igual a M1 mais M2 vezes A. Então aqui é M2G menos M1G é igual a M1 mais M2 vezes A. É isso que está escrito aqui. Só que aqui ele fez M1 vezes A, M2 vezes A, e aqui M2G, M1G. É a mesma coisa. Reorganizando isso, eu tiro a aceleração. A aceleração vai dar M2 menos M1 dividido por M1 mais M2G. Esta é a aceleração com que esses corpos se movimentam. No laboratório, o que a gente faz? A gente pendura isso de tal maneira que ele acelera devagar. E você consegue medir a aceleração dele. Tá? Você mede a aceleração. Então você pode medir o tempo que ele gasta para fazer isso aqui. Como ele está acelerando, essa aceleração geralmente ela é uniforme. Como ele acelera, você mede o tempo para uma dada distância e você vai ter que x igual a meio de AT quadrado. Mede o tempo para ele caminhar uma dada distância, mede a distância e você tira a aceleração. Coloca a aceleração nessa equação, coloca os valores da massa e você descobre o valor da gravidade. É assim que se mede gravidade, um dos métodos. É feito numa... No caso, seria feito numa câmara de vácuo para... Não, nesse sistema não. Mesmo porque se você colocar corpos similares com geometria parecida, como ele acelera pouco, a velocidade em relação ao ar interfere quase nada. Então a resistência do ar se torna desprezível. E a polia? Seria uma polia bem leve? Não precisa ser leve, mas bem lubrificada. Bem lubrificada. Bem lubrificada, tá? Polia nova, bem lubrificada, você consegue fazer isso. Uma corda bem rígida, tipo um cabo de aço para não esticar. Então, você consegue medir. Obviamente, sempre existem efeitos ali que podem perturbar, mas você chega com uma boa precisão. Inclusive, Atwood usou então esse dispositivo. É feito para a polia não rolar, então, no caso, para essa corda deslizar mesmo. Essa corda é para deslizar. Isso seria o ideal. Olha só. Porque se a polia girar, aí a gente tem o momento de inércia da polia. Aí você tem que levar em conta o momento de inércia da polia, tá? Aí você tem que levar em conta a massa da polia, o raio da polia, para calcular o momento de inércia dela e calcular o torque sofrido ali naquele ponto. Uhum. Mas, se você considerar o sistema bem lubrificado... alguma coisa ela vai rolar, né? Sempre rola, mas não chega a afetar tanto o sistema. Tá? Uhum. E mesmo que ela role, mas se o cabo ficar preso a ela e ela rolar sem atrito lentamente, tá valendo também. O problema é quando ela rola e ela que causa o movimento do cabo. Aí não, porque ela transfere momento de força para o cabo. Aí fica mais... Aí você tem que levar em conta o momento de força. Polias reais fazem isso, tá? Mas num caso idealizado, que a velocidade é baixa, tudo isso você consegue controlar. E chega em bons valores. Às vezes você chega em 9,8 aqui para a gravidade fazendo isso. Legal. E se não tiver um bom controle, a polia não for das melhores tal, às vezes você chega em 9,9, 10, 8,5, você consegue chegar no valor da gravidade. Aí, sabendo das interferências, é um excelente valor. Forças fictícias. O que são isso? O que significa uma força fictícia? O nome já diz tudo. Fictício é que não existe, não é força.
mas para quem a sente, entende e percebe como se fosse uma força. As forças fictícias também são chamadas de forças de inércia ou pseudo-forças. O nome pseudo em grego quer dizer falso. Então seriam forças falsas. Por quê? Porque na verdade, força de inércia, força fictícia, não é força. Mas quem está experimentando aquilo sente como se fosse uma força. Quando é que aparece uma força fictícia? Quando quem está medindo o sistema está num referencial não inercial. Lembra que referencial inercial é aquele onde vale a lei da inércia? Portanto, ele tem que estar em repouso. Ele tem que estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E as leis de Newton foram projetadas para funcionar neste sistema. Se um sistema acelera e quem faz a medição está dentro do sistema acelerado, as leis de Newton não vão funcionar. Mas, por incrível que pareça, as pessoas conseguem fazer ela funcionar. Para isso, as pessoas vão adicionar forças que não existem, porque elas sentem essa força. E essas forças adicionais são forças fictícias. Portanto, força fictícia, primeiramente, ela não é força. Ela é um efeito da inércia. Por isso que ela também é chamada de força inercial ou pseudo-força. Ela só funciona para referencial não inercial. E como assim? Quem está medindo está no referencial não inercial. As leis de Newton só funcionam quando você faz a medida em referenciais inerciais. O que é, grosso modo, um referencial não inercial? É um referencial acelerado, tá? Acelerado. Todo referencial que acelera, se você estiver dentro desse referencial fazendo a medida, as leis de Newton não vão funcionar. E para que elas funcionem, você vai ter que criar forças que não existem. Por exemplo, olha o carro fazendo uma curva. O carro está fazendo uma curva para a esquerda. Se ele está fazendo uma curva, vai surgir uma força centrípeta aqui, ó. Se surgiu uma força centrípeta, surgiu uma aceleração centrípeta, que vale v² sobre o raio. Então esse carro, mesmo que a velocidade dele seja constante, ele está acelerando. A pessoa que está dentro desse carro, ela, em relação ao carro, está parada. Ela não vê aceleração alguma. Para um observador externo, um observador externo, esse observador está num referencial inercial. Por quê? Ele está num referencial que está parado em relação à Terra, aproximadamente inercial. Agora, e ele sabe que este carro está acelerando, mas a pessoa que está dentro do carro, ela também se vê parada em relação ao carro. Portanto, ela pode julgar que ela está num referencial inercial. Mas o carro, em si, em relação ao externo, ele está acelerando. Se ele está acelerando, ele não é um referencial inercial, ele é um referencial acelerado. E ele acaba enganando quem está ali dentro. A pessoa que está dentro do carro, quando ela faz a curva para a esquerda, ela sente uma força empurrar ela para fora da curva, para a direita. Então, todo mundo que já fez uma curva com o carro, sente você ser empurrado para o lado oposto da curva, para o lado de fora. Então, todo mundo que quanto mais rápido ele fizer essa curva, mais ele é empurrado para o lado de fora da curva. Esta força que surge aqui, ela é chamada de força centrífuga. A força centrífuga, ela te empurra para fora da curva. Só que força centrífuga não é e nunca foi força.
Ela não existe como força. Ela é um efeito da inércia. Como que ela surge? Ela surge disso. O carro, ele, por inércia, ele tende a continuar em linha reta. Mas no momento que ele faz a curva, essa lateral vira para cá. E você, continuando em linha reta, você vai esbarrar na lateral. Então é a lateral do carro que está virando, indo para sua frente, e você indo em linha reta, esbarrando nela. Esse é o efeito real. Mas você que está dentro do carro, o que você sente é um empurrão para fora da curva. Então você julga que tem uma força aqui. Esta força que te empurra para fora da curva é a força centrífuga. Mas ela não é uma força real. Ela é um efeito da inércia porque o carro está fazendo uma curva. Ela é uma pseudo-força. Professor, em nenhuma ocasião a força centrífuga vai ser força? Não. Sempre força centrífuga é um efeito da inércia. Por quê? Não, porque eu achava que era força, tipo, sei lá, aquelas, por exemplo, sei lá, aquelas centrífugas mesmo, sabe, que fica girando às vezes tem laboratórios. Sim, vezes, a máquina de lavar roupa tem. Máquina de lavar roupa também. Mas aquilo ali é um efeito da inércia. O que ela faz? Ela, ao girar, tá aqui o prato girante dela visto de cima. Ela gira para cá. Você tem uma peça de roupa aqui, ó, sei lá, um objeto qualquer sendo centrifugado. Aqui. Ele vai girar junto. Mas por inércia, o que ele sente? Por inércia, ele tenderia a continuar em linha reta. Esse é o efeito. Para cá. Mas a máquina virou. Então, quando ela vira, o que acontece? A parede vira para o lado do corpo. E o corpo empurra a parede, como se ele sentisse a força para fora. Tá? Mas é um efeito puramente da inércia. Tá? A gente chama de força centrífuga, porque quem sente o efeito de uma força, sente o empurrão. Mas é um efeito da inércia. É uma pseudo-força. Uma outra coisa que estava pensando aqui, se por exemplo, estava dirigindo o carro e dá uma freada brusca, a gente sente que ir para frente, como se uma força estivesse empurrando a gente, mas isso, na verdade é só a inércia. É só também inércia. Seria uma força fictícia. É uma força fictícia que achei em você ali. Você foi empurrado, você sente o empurrão. Tá? Sente o empurrão a ponto que para você se segurar, você vai ter que fazer uma força igual e oposta a essa pseudo-força que achei em você. Então você faz um esforço enorme. Mas é só um efeito da inércia. Então, é uma força fictícia. Uma plataforma girante, pessoal. Olha, esqueçam essa figura da direita aqui, por enquanto. Olha para essa figura aqui, ó. Pensa numa plataforma girante. Tem uma pessoa aqui no centro dessa plataforma e uma pessoa na borda. Suponha que essa plataforma gire com movimento circular uniforme. Velocidade constante. Bom, se essa plataforma gira com velocidade constante, suponha que ela não balance, seja uma plataforma perfeita, não chacoalhe, não balance nada. Se ela está com velocidade constante, você só vai saber que está girando porque você olha para o lado de fora e vai ver tudo rodando à sua volta. Agora imagine que eu cubra você inteiro aqui, ó, com uma cúpula de uma cor padrão única, tá? Tipo aqueles chroma key, aquelas telas verdes que você não consegue distinguir, não ter referencial de comparação. Se a velocidade é constante e isso não vibra, você não vai saber que está girando, porque você não consegue comparar com o lado de fora. Você não vai ficar tonto, nada vai acontecer aí. Então você vai achar que está parado em relação ao indivíduo. Um está parado em relação ao outro aqui, ó. Legal. E que tudo isso está parado em relação ao lado de fora, porque você não tem comparação. Agora, o cara do centro, ele pega uma bolinha, aqui, e arremessa em linha reta para o cara que está lá. Falou, amigo, segura. Só que essa bolinha gasta um tempo para sair da mão de quem está no centro e chegar até o outro que está ali, ó. Ela gasta um tempo.
Enquanto essa bolinha viaja do centro até a borda, a plataforma girou por um tanto. Quando essa bolinha chegar aqui, esse cara não está mais aqui, esse cara vai estar aqui, ó. Só que ele não sabe que ele está em movimento. Você sabe qual é a sensação que ele vai ter? Que a bolinha estava vindo para ele e sofreu um desvio, como se uma força arrancasse a bola da cara dele. Ele vai ver a bola fazer um desvio. É o que está nessa animação aqui do prato, ó. A bolinha preta, olha no prato visto de cima. Ela vai em linha reta para a borda, mas enquanto ela vai, a bolinha vermelha que estava na borda girou. Ó, de novo. Ó, ela vem, a bolinha... Agora, vamos ver do ponto de vista da bolinha vermelha. Olha aqui, ó, a bolinha vermelha está aqui. Ela acha que está parada. Ela vê a bola preta desviar. De novo. Ó, ela vê a bola preta desviar na cara dela. Então ela vai falar, poxa, tem um fantasma aí na jogada. Alguém arrancou a bola, fez a bola fazer uma curva. Mas ninguém fez a bola fazer a curva. A bola foi em linha reta. Quem curvou foi a plataforma. Mas do percepção que você tem, você vê nitidamente a bola sofrer um desvio. E você, se você não sabe que você está num referencial acelerado, você só tem uma explicação para isso. Uma força agiu sobre essa bola desviando. E essa bola fez a curva. Quem estudou esse efeito em plataforma girante foi um físico chamado Coriolis. E esta força que desvia a bola, que na verdade não é uma força, é um efeito da plataforma girante, a bola continua por inércia em linha reta. Isso aqui ficou conhecido como força de Coriolis. A força de Coriolis, ela é um efeito muito interessante e vai acontecer sobre todos os corpos girantes. Se você tiver num carrossel, você pode testar isso. Você vai ver nitidamente esse efeito. Claro, agora você já conhece de antemão o efeito e você também compara com o lado de fora, você vai saber que está girando. Mas se você não tiver esse parâmetro de comparação, você vai achar que está parado e alguém desviou a bola da tua cara. E nem sempre o efeito é tão perceptível assim. Veja. Perceptível. Falei perceptível. Aqui. O planeta Terra é uma plataforma girante. A Terra gira. Então existe Coriolis sobre a Terra. Quando alguma coisa se desloca... Quando alguma coisa se desloca do Equador para os polos, você vai ter um efeito de Coriolis. E esse efeito de Coriolis faz aquilo que está se deslocando se desviar mais para um lado do que para o outro. Na verdade, não foi aquela coisa que desviou, foi a Terra que girou. Mas se aquela coisa está na Terra, então a Terra empurra aquilo com uma força, que na verdade é um efeito da rotação aí, imposta pela inércia. Veja, um rio, rios que percorrem geralmente no sentido longitudinal, ou de norte para sul, você vai perceber que esses rios causam erosão muito mais numa margem do que na outra. Por quê? Por causa do efeito Coriolis. Ele é sempre empurrado mais para um lado do que para o outro. Então o atrito de um lado aumenta mais do que o outro. Então você tem a erosão que o rio causa mais de um lado do que do outro. Quem provoca isso? O efeito Coriolis, que tem a ver com a rotação da Terra. Ventos, correntes de ventos que vêm de norte para sul, eles tendem, por efeito Coriolis, como a Terra gira para cá, ó, esses ventos tendem a girar para cá. Ó. Agora, se ele for do sul para o Equador, aqui ele tende a girar para cá. Ó. Então, é comum as correntes de vento do hemisfério sul girarem no sentido anti-horário e do hemisfério norte girarem no sentido
horário. Furacões no hemisfério norte giram no sentido horário, no hemisfério sul no sentido anti-horário. Devido a quê? Ao efeito Coriolis. Aqui você tem furacão no hemisfério sul, ó. No hemisfério sul, o furacão gira aqui, ó. Daqui para cá, ó. No hemisfério norte, ele gira daqui para cá. Então, essas são características da rotação da Terra, o efeito Coriolis. Tem uma história bem interessante. Houve uma guerra entre Inglaterra e Argentina, ligada a um conjunto de ilhas que eles estavam disputando. Essa guerra ocorreu nos anos 80, mas eu estou falando de um século antes. Ela já começou lá atrás. E o que aconteceu? A Inglaterra mandou navios que saíram daqui para atacar a Argentina. A gente está falando do século XIX. A Argentina, por sua vez, descobriu que a Inglaterra vinha atacar e ela se armou para pegar numa emboscada aqui a Inglaterra, para atacar. Só que ninguém conhecia o efeito Coriolis. Uma bala de canhão, quando ela é atirada, ela tende a se propagar em linha reta, mas a Terra girando produz um efeito Coriolis. Não é tão grande, mas produz e desvia a bala da sua trajetória. Então a bala, ela vai também sofrer um desvio. Um tiro aqui no hemisfério norte tende a se desviar para a direita. Um tiro no hemisfério sul tende a se desviar para a esquerda. O que aconteceu? Eles ainda não conheciam direito o efeito Coriolis, não tinham essa noção. Então a Inglaterra calibrou seus canhões com o que ela treina no hemisfério norte. A Argentina calibrou seus canhões com os efeitos que ela percebe no hemisfério sul. Quando chegaram aqui para guerrear, a Inglaterra dava um tiro, a bala desviava para um lado. A Argentina dava um tiro, a bala desviava para o outro. Ninguém acertou ninguém. E depois, isso vai ser demonstrado que aconteceu ali foi devido ao efeito Coriolis. Neste caso, hoje, no estudo da balística aplicada à guerra, tiro de canhões, tiro de mísseis, tem que ter toda a correção por efeito Coriolis. Tá? Olha que interessante. Um observador no solo. Então a gente vai considerar esse referencial dele inercial. Ele vê um trem acelerando para a direita e ele vê um pêndulo pendurado aqui no trem. O pêndulo é um fio com uma massinha na ponta, uma bolinha na ponta. Quando esse trem acelera, a massa está parada. Por inércia, ela tende a continuar parada e o trem avança. Então, isso se desloca. Na verdade, não foi a massinha que foi para trás, foi o trem que foi para frente e houve esse deslocamento formando esse ângulo θ aqui, ó. Então, se o trem mantiver esta aceleração, este ângulo permanece. Um observador aqui de fora, inercial, sabe o que aconteceu. O trem está acelerando para frente. Apenas isso que aconteceu. O trem acelera para frente. E esse observador inercial aqui sabe aplicar as leis de Newton. Quanto que vale a aceleração aqui, ó? Somatório das forças em x tem que dar zero. Ó, se eu decompor este vetor aqui, ele vai ter uma componente em y e uma componente em x. Então, quem é a componente em x? É t seno θ. Então, a soma das forças em x dá a massa vezes a aceleração. T seno de θ é igual a ma. E como em y não tem movimento, a tensor em y aqui, tensora cosseno θ, que é a componente em cosseno, tem que ser igual ao peso. Tá aí. Se eu dividir uma equação pela outra, ó, t
se eu dividir aqui uma pela outra, o que é que eu vou ter? T com T cancela. Esse menos M passa para o outro lado, fica mais mg. M com M cancela. Seno dividido por cosseno dá tangente. Dá tangente. Então vai ficar tangente de θ é igual a A sobre G. Passo o G para cá, eu tenho que a aceleração desse trem é G tangente de θ. Ou seja, se eu medir este ângulo de inclinação, calculo a tangente dele e multiplico pela gravidade, eu descubro a aceleração do trem. Esse é um instrumento chamado acelerômetro. A gente usa isso para medir a aceleração. Este observador inercial sabe o que aconteceu. Veja, ele chega nessa aceleração. Agora vamos imaginar um observador não inercial, ou seja, dentro do trem. Ele vai fazer a medida de dentro do trem. Se ele for fazer a medida de dentro do trem, ele está acelerando. E as leis de Newton não podem ser feitas em referenciais não inerciais, porque não vai funcionar. Então, se eu colocar o observador dentro do trem, veja, a única explicação que ele vai dar é, algumas explicações. Qual é uma explicação possível que ele daria aqui? Por que isso aqui fica parado desse jeito, inclinado? Esse cara vem com a mão, segura essa bolinha e puxa de volta. Quando ele solta, ela sobe sozinha. Tum. Ou seja, o pêndulo se mexe na cara dele. Ele pega com a mão, volta para a vertical. Solta o pêndulo. Tum. Ele vai falar, olha, tenho duas explicações possíveis. Ou existe um fantasma aqui no trem que está puxando essa bolinha para cá, ou tem que existir uma força que empurra essa bolinha para cá. Como ele não acredita em fantasmas, ele parte da hipótese que existe uma força aqui. Ele fala, se não tiver essa força, não tem nada que justifique essa bolinha ficar parada nessa posição. Então, para este observador dentro do trem, ele precisa embutir uma força para dar conta de explicar esse fenômeno. Só que essa força não existe para quem está fora do trem. Ela é uma força de inércia. Ela é uma força fictícia. Se ele não colocar essa força, ele não consegue explicar por que o pêndulo está assim. Ou seja, as leis de Newton vão falhar. Para que as leis de Newton funcionem para esse cara, ele tem que embutir esta força. E esta é uma força fictícia. Então vamos ver se ele calcula a aceleração agora do sistema. Veja, somatório das forças em x vai ser a componente em cosseno de t aqui, ó, t, componente em seno de t, t seno θ, menos a força fictícia tem que ser igual a zero. Por que igual a zero? Porque está parado. E o peso, mg, tem que ser igual a t cosseno θ. Ele equacionou. Então, se ele passar a força fictícia para cá, ó, ele vai ter que t seno θ é igual a força fictícia. E t cosseno θ é igual a mg. Ou seja, se ele dividir uma pela outra, t cancela, seno por cosseno dá tangente de θ. É igual a força fictícia por mg. Então ele vai descobrir que essa força fictícia tem que valer mg tangente de θ. Então ele vai chegar, ele vai medir essa força aqui. Ele vai falar, olha, existe uma força que vale mg tangente de θ. Mas, se tem uma força, ele vai aplicar a lei de Newton. Força fictícia tem que ser igual a massa vezes a aceleração que está provocando isso no sistema. Se não tiver, não tem jeito. Então ele vai falar, de alguma forma, esse sistema tem que estar acelerando.
E como a força fictícia é igual a mg tangente de θ, ó, m com m cancela, ele chega no mesmo resultado do observador externo. Mas ele chegou no mesmo resultado embutindo uma força que não existe. Porque se ele não embutisse essa força, ele não conseguiria explicar o porquê que aquele pêndulo fica daquele jeito. Ele não consegue explicar isso. E as leis de Newton não vão funcionar. Então tá aqui. Ele chega no mesmo resultado. Mas isso são forças fictícias. Então, quando a gente estiver num sistema acelerado, e você sabe que está num sistema acelerado, você vai ter que embutir uma força fictícia para resolver as leis de Newton. Quem desenvolveu um trabalho em cima disso foi o físico, matemático e filósofo D'Alembert. Então isso é chamado princípio de D'Alembert, quando a gente embute essas forças fictícias. Professor, se o trem estiver sempre acelerando, o pêndulo vai ficar sempre inclinado? Se ele tiver com aceleração constante, ele fica inclinado numa dada posição. Isso porque, como ele está sempre aumentando a velocidade, então o pêndulo está sempre indo para trás um pouquinho na mesma proporção que ele aumenta a velocidade. Vai igualar a velocidade do trem, né? Porque exato. Ele começou depois, né, a entrar em... Agora imagina você está dentro de um trem, ou está dentro de uma sala que você não sabe que está acelerando, você está sentindo uma força, de repente um pêndulo inclina na tua cara, você pega ele com a mão, puxa para vertical e ele volta sozinho, que nem aquela gravata do Cocada lá, do personagem do Chico Anísio lá. Pera aí, o que está acontecendo aqui? É aquela coisa, ou tem um fantasma aqui, ou tem uma força que está agindo que eu não sei qual que é. Aí você vai partir da hipótese da força. Só que aí você vai usar essa força fictícia, vai usar ela no sentido contrário à força real, não é? Exatamente. Exatamente. Porque a força real é esta aqui, ó. A força real é a soma desses dois vetores, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui na tela, ó. É a soma desses dois vetores. Então eu faço como? Bundinha com bundinha, ó. Faço paralelogramo aqui, ó. Aqui e aqui. A força real é esta aqui, ó, que aponta para cá. Percebe? E a força fictícia, então a força fictícia, ela sempre entra no sentido de equilibrar a força real. Então, por exemplo, quanto que vale a força centrífuga num sistema? Deixa eu diminuir aqui e voltar na tela. Quanto que vale a força centrífuga num sistema? Eu pego aqui, tem um sistema girante. Tem um sistema que gira aqui, ó. Eu tenho um corpo aqui que está girando nessa plataforma. Então ele está girando aqui, ó. Ele vai sentir uma força centrífuga que empurra ele para trás, para fora da curva. Essa é a força centrífuga. Vou chamar ela de força centrífuga, CF. Mas esta força centrífuga ela é contrária da real. A real aponta você para o centro, que é a centrípeta. A real é esta. A real é esta. E esta aqui eu chamo de centrípeta. CP. A única força que existe, de fato, é esta. Esta é um efeito da inércia. Mas se você estiver nessa plataforma, a única maneira de conseguir resolver suas equações de movimento é embutindo esta força. E quanto que ela vale se você tiver que embutir? Ela está equilibrando quem? A centrípeta. E a centrípeta é mv² sobre o raio. Então esta força, se ela está equilibrando a centrípeta, ela é igual. Então a força centrífuga também é mv² sobre o raio. Então eu calculo a força centrífuga da mesma maneira que eu calculo a força centrípeta, porém ela está em sentido oposto.
nesse caso aí, se a velocidade de rotação não aumentar, o corpo não vai para a borda, por assim dizer, né? Ele vai Depende, ele só vai para a borda se não tiver atrito, né? Veja. Ah, tá. Se ele tiver com uma velocidade constante, mas ele está acelerando, tá? Ele tem uma aceleração aqui. Então, por inércia, ele tende a... Veja, quando ele for girar, vamos fazer um pontilhado aqui, ó. Se ele for girar, ele vai fazer isso, ó. Mas imagina que por inércia ele venha para cá, ó. A plataforma está girando, ele escapa pela tangente. Então a tendência desse corpo é escorregar e ir para a borda de qualquer maneira, a não ser que tenha atrito segurando ele. Mas essa observação que você fez agora é isso mesmo. Tá? A força fictícia, ela sempre equilibra a força real. Então aquele que eu falei, o princípio de D'Alembert, ele trata tudo como se fosse uma condição de equilíbrio. Por quê? Porque para quem está na plataforma, ele se vê parado. Então a soma das forças tem que dar zero. Então a força centrífuga mais a força centrípeta tem que dar zero. Mas o estudo detalhado desses referenciais não inerciais dá um pouco de trabalho. Tá? A gente estuda isso em mecânica clássica. Então, né? O nosso objetivo... Comentou do princípio de D'Alembert. O princípio de D'Alembert não é aquele dos trabalhos virtuais? Também. Ele também tem um princípio associado aos trabalhos virtuais. Ah, então seriam 2 princípios de D'Alembert. Na verdade, esses nomes são muito pouco usados. Mas você tem o princípio de D'Alembert associado ao equilíbrio de forças reais e fictícias, para dar conta de explicar um fenômeno. E no método de trabalhos virtuais também, quando se causa um deslocamento infinitesimal do teu sistema. No caso desse exemplo do trem aí, a força real que acontece e ocorre para a direita, se ela não tivesse, então o pêndulo ali ficaria cada vez mais para a esquerda, né? Ele até grudado do teto seria. Se ele continuar acelerando? Não, tipo, vamos supor que a força que mantém ele preso, assim, entre aspas, né, parado ali, é a força que vai para a direita, né? A tração no X. Vamos supor que tipo, você elimina ela, então ele vai continuar indo para a esquerda até ele grudar no teto, seria, né? Se você eliminar a força que está puxando ele, é esta força que está acelerando o sistema. Se você eliminar esta força, ou seja, se ela não existir, significa que a força que então o trem está transferido não existe. Então não existe aceleração, nada vai acontecer. Agora, se a aceleração do trem aumentar, esse ângulo de inclinação aumenta. Então esse pêndulo vai subir aqui. Sim. Quanto maior a aceleração, mais ele vai subir. Claro que se essa aceleração for para infinito, o ângulo vai para 90 graus, porque tangente de 90 graus explode para infinito aqui. Então, na verdade, isso aqui não vai acontecer. Ele tem um limite físico que ele nunca vai acelerar o suficiente para ultrapassar a velocidade da luz. Se for uma bola muito grande, ela pode até encostar no teto. Não, sei lá, né? Não sei por que aceleração, né? Tem que ser uma bola bem grande. Não, mas aí é pelo tamanho dela, né? Mas não o fio em si. A inclinação do fio ela vai ser limitada pela aceleração. E isso, a gente está trabalhando com sempre pontual, né? Sempre pontual, isso, partícula. Ó, esse experimento aqui de colocar um pêndulo e ver a inclinação dele medir, permite calcular a aceleração, não permite? Esse dispositivo tem um nome, é um medidor de aceleração, isso aqui é chamado de acelerômetro. É um acelerômetro mecânico. Hoje, o celular de cada um de vocês tem um acelerômetro embutido. Quando você sente seu celular vibrando, vum, vum, que nem um pêndulozinho com massa deslocada que gira ali, provocando aquela vibração. E o celular, ele tem tantos sensores que ele também pode medir a aceleração assim. Então é interessante usar os recursos dele para poder fazer essas medidas. Bem legal. Bom, vamos começar um assunto interessante também. Força de arrasto. Força de arrasto, também chamado de arraste, tanto faz. Força de arrasto
nada mais é que a força de resistência na qual um fluido aplica a um corpo que se move em seu interior. Toda vez que um corpo se move dentro de um fluido, aquele fluido aplica uma força de resistência. O que é? Ele resiste ao movimento do corpo. Então ela age contrária ao movimento do corpo. Esta força que o fluido aplica sobre o corpo é chamado força de arrasto. Fluido. Quando a gente usa essa palavra, isso aqui quer dizer líquidos ou gases. Ambos são chamados de fluidos. A gente tem dois tipos de material, sólidos e fluidos. Fluidos são líquidos e gases, tá? Então, toda vez que um corpo se mover no interior de um líquido ou no interior de um gás, o líquido ou o gás vai aplicar uma força contrária ao movimento do corpo, que resiste esse movimento. Esta força é chamada força de arrasto. Imagina que você tem aqui um recipiente com água. Se eu solto uma bolinha aqui dentro, essa bolinha tende a cair. Mas a água aplica uma força contrária na bolinha. Esta força é uma força de arrasto. E vem da onde? Do atrito do movimento da bola com as partículas do fluido. Então a força de arrasto é uma força de atrito entre o corpo e o fluido. Estudar a força de arrasto não é uma coisa tão trivial. Entender como o ar, como um líquido, aplica força no corpo é algo bastante complexo, tá? E um estudo aprofundado disso está longe do nosso nível de trabalho aqui. Em mecânica clássica, a gente começa a aprofundar um pouco mais esses estudos. Como que a gente pode estudar o efeito de um fluido sobre um corpo? Mergulhando o corpo no fluido e observando o que acontece. Como que a gente pode fazer isso de maneira controlada? Para estudar os efeitos disso, principalmente o estudo do ar sobre os corpos, criou-se um dispositivo chamado túnel de vento. O que é o túnel de vento? É uma sala gigante, alguns são gigantescos, que tem, geralmente elas têm um formato mais cilíndrico, que tem aqui nesta borda aqui um grande ventilador. Esse ventilador aqui, ela tem um conjunto de aletas. O que é aleta? São pazinhas que, tipo aquelas pazinhas do ar-condicionado, que você mudando de posição, você direciona o vento. E aqui você coloca o objeto que você quer estudar. Então, quando você liga esse ventilador, isso aqui sendo gigante, isso que produz ventos em alta velocidade. Essas aletas guiam o vento, e o vento vai passar sobre o corpo. Para você enxergar o que está acontecendo, você tem ductos aqui, ó, que nem uns canudinhos. Muito finos para não interferir muito no vento, que soltam uma fumaça densa. E aí, esse vento empurra, essa fumaça deixa um rastro. Então você vai ver essa fumaça passar em volta do corpo. Então você consegue analisar o movimento do que está acontecendo com o corpo aqui, ó. Então, o caminho que essa fumaça faz, ela está sendo transportada pelo vento. Então, de certa forma, você enxerga esse vento passando através do corpo. E você coloca sensores de pressão, sensores aqui sobre o corpo, você consegue medir velocidade com que o vento passa, a pressão exercida. Então, você passa a ter o efeito do vento sobre o corpo. Você muda essas aletas de posição, você muda o fluxo do vento, você vê o que acontece sobre o corpo. Essa fotografia que vocês estão vendo é um carro num teste de túnel de vento. Aqui
essa coisinha azul é a fumaça. Ó. Você vê por onde ela passa, aonde ela se junta e onde ela vibra. Aqui tem turbulência. Esse pedaço aqui a gente diz que o fluxo é laminar. É turbulento, desculpa. Fluxo. Só desligar aqui, pessoal. Só um momento. Aqui o fluxo é turbulento. Então você consegue observar essas coisas. Aqui, onde elas ficam todas lisinhas, paralelas, é chamado fluxo laminar. Então a gente passa a entender o que está acontecendo aqui. E você coloca sensores de pressão numa dada área, você mede a pressão que esse vento exerce sobre a área. Portanto, se você conhece a área, você descobre a força que está agindo ali. Essa é a força de arrasto. E você coloca um carro num túnel de vento, como você coloca um avião inteiro no túnel de vento. Isso aqui é uma sala de túnel de vento. Olha as pessoas aqui, ó. Isso para testar o efeito aerodinâmico no avião. E o que os estudos de túnel de vento apontam para a gente? Eles mostram o seguinte, que a força de arrasto, a gente escreve ar aqui, mas ar é de arrasto, pode ser para líquido também. Ela é diretamente proporcional à velocidade do corpo em relação ao ar. Então, quanto maior a velocidade de um corpo se movimentando no ar, ou num fluido, maior é a força de arrasto. Então, a força de arrasto aumenta com a velocidade. Porém, não é uma proporcionalidade direta. Perceberam que esta força de arrasto, ela varia com a velocidade elevada a um expoente n. E aí complica tudo, não é trivial determinar o valor desse expoente. Grandezas proporcionais, a divisão entre elas nos dá uma constante. Então, se eu dividir isso pela velocidade elevada a um expoente n, isso dá uma constante, que eu vou representar pela letra B. Essa constante é chamado de coeficiente de arrasto. E a unidade dele depende do valor do n. Então a gente escreve a força de arrasto como sendo B, que é o coeficiente de arrasto, V elevado a N. Como ela é contrária ao movimento, coloco o sinal de menos aqui. Então ela é menos BV elevado a N. Menos BV elevado a N. Esta é a equação, ela é empírica, ela não sai de nenhuma dedução direta, ela é uma equação puramente empírica, experimental, e ela é medida como BV elevado a N. Eles usam muito esse túnel de vento, principalmente em carro de Fórmula 1 também, de corrida, né? Sim, tudo que precisa de velocidade você tem, não só carro. Hoje, vários carros, quando cria um modelo novo, ele é testado em túnel de vento, para ver a aerodinâmica dele. Sim, sim. Olha esse carro aqui no túnel de vento, dá para você ver pelo rastro da fumaça, ó, onde é que o fluxo é bem laminar. Olha como que fica turbulento aqui atrás, ó. Olha embaixo do carro gerando turbulência. Tudo isso pode gerar trepidação no carro quando ele atinge uma dada velocidade. Então tudo isso é estudado para dar melhor estabilidade para o veículo. Então, mas esse é simples assim, V elevado a um certo... Não tem nada de simples aqui, porque esse N a gente não sabe quanto vale. Então, mas esse N ele também não é constante, né? Ele é constante para algumas condições. Ah, tá. Porque, nossa... Ele é constante para algumas condições. E essas condições que não são triviais de determinar. Mas a gente consegue cercar isso. Porque, por exemplo... pro ar atmosférico... Depende de qual velocidade você vai atingir, esse N vai ter um valor.
Então, o N aqui, ele é um parâmetro a ser ajustado de acordo com algumas condições específicas. Mas ele depende principalmente da velocidade. Então, o que os testes de túnel de vento mostram? Que num fluido, que é um corpo que se move no interior do fluido, a força de arrasto tem essa cara aqui. O N pode ser adotado como 1 para baixas velocidades. E aqui entra o problema. Baixa velocidade é relativo. Baixa quanto? Mas a gente percebe que velocidades aí abaixo de 100 km por hora, N igual a 1 dá uma boa aproximação para isso. Para fluxo laminar. Se for turbulento, muda tudo. Tá? E para velocidades maiores, N igual a 2, pode ser usado. Então, veja, dentro das medidas, o N pode variar, pode ser 1 para baixas velocidades, abaixo de 100 km por hora. Então, a minha força de arrasto fica escrita assim, menos BV. N pode ser adotado como 2 para altas velocidades. Altas velocidades acima de 100 km por hora. Sem turbulência, sem ventos laterais e contralaterais, sem nada. E aí a gente passa a ter a força de arrasto calculada assim. Menos BV ao quadrado. Porém, uma grande gama de condições, a força de arrasto pode ser escrita assim. Onde um N ele é maior igual a 1 e menor igual a 2. Então tem casos que você mede e dá isso aqui, BV elevado a 0,35. Aqui maior igual a 0, desculpa. Maior igual a 0, menor igual a 2. Então, você vai pegar uma condição onde BV é V elevado a 0,35. N dá 0,35. Tem casos que N vale 1,3. Então, isso tem que ser medido em condições muito específicas. Por isso que não é nada trivial trabalhar com força de arrasto. E isso vai funcionar para condições muito específicas. Para o que vai nos interessar aqui, a gente vai trabalhar principalmente na condição de baixas velocidades idealizada. Então, eu vou tomar na maioria das vezes N igual a 1 e minha força de arrasto eu vou escrever assim, menos BV. Tá? Se a força de arrasto for escrito assim, quem é o B? Em módulo, é a força de arrasto dividido por V. Então, qual é a unidade de B? Newton por metro por segundo. Ou Newton vezes segundo por metro. Essa é a unidade do coeficiente de arrasto se o meu N for igual a 1. Se o N for igual a 2, eu vou ter que fazer a análise dimensional e colocar a unidade coerente aí. É interessante, o B, ele depende de quê? Aqui é muito mais complicado. O B depende de muitos parâmetros. O B, ele é uma função da área de secção transversal que relativa ao movimento dentro do fluido. Por exemplo, se eu tenho um Fusca, vamos fazer um Fusca aqui, ó. Não sei fazer Fusca, tá? Se o Fusca, essa é a frente dele, ele se movimenta para cá, quem é a área de secção transversal do Fusca? Seria esta área aqui, ó. Esta é a área de secção transversal máxima. O B depende desta área. Ele também passa a depender da densidade do ar. Ele também depende
da geometria do corpo em relação ao movimento. Ou seja, se o corpo for muito fino, ele tem pouco contato com o ar, apesar de ter uma secção transversal grande. Então, isso aqui está associado ao que a gente chama de parâmetros aerodinâmicos. E muitas vezes as pessoas decompõem o B como uma função de A, ρ e até da geometria do corpo. Então... Mas sempre vai ter alguma constante no meio de fatores que a gente não consegue prever, assim. Sim, como toda quando você lida com fluidos dessa forma, sempre vai ter isso. E ele depende, eu não pus aqui, mas de um outro fator de atrito chamado viscosidade. A gente geralmente usa a letra grega eta para viscosidade. Então, o B depende de muitos parâmetros. Por exemplo, como que ele está ligado à geometria do corpo? Um corpo quadrado caindo, ou seja, que tem uma secção transversal quadrada caindo, ele tem um arrasto. Se ele tiver formato triangular, o arrasto é outro. Se ele tiver um formato oval, o arrasto é outro. De todas as formas estudadas, uma forma extremamente eficiente que diminui o arrasto é o formato de gota. Por isso que talvez a natureza minimize um fluido em queda pelo ar em geometria de gota. Por quê? Por que não fazer carros em forma de gota? Ou aviões, o problema é que a estrutura, a parte traseira, ela fica muito comprometida em termos de resistência, a dinâmica da construção fica um pouco mais complicada. Mas, então tudo isso muda a força de arrasto envolvida. Mas força de arrasto é BV elevado a N. BV elevado a N. O N, na maioria dos casos que a gente vai trabalhar, é 1. Em alguns casos é 2, ou vai ser o expoente que o problema determinar. Então, baixas velocidades a gente considera 1, altas velocidades 2. Velocidade terminal. Imagina um corpo, você solta ele do repouso de uma grande altitude. Quando você solta, o peso puxa ele para baixo. Peso é mg. Mas conforme ele começa a cair, a força de arrasto empurra ele para cima. E a força de arrasto, a gente não vai considerar que esse corpo atinja grandes velocidades, porque o ar não permite. Então, eu vou considerar que a força de arrasto aqui é BV. Apenas BV. Então, quando esse corpo entra em queda, o peso é maior que a força de arrasto, por isso que ele desce. Só que conforme ele ganha velocidade, a força de arrasto vai aumentando. Então a força de arrasto não é constante, como é o peso. A força de arrasto vai crescendo com a velocidade. Então conforme esse corpo está caindo, a velocidade aumenta, a força de arrasto aumenta. Mas se a força de arrasto aumenta, ela vai freando essa velocidade. Então a velocidade vai aumentando cada vez menos. Até que chega um ponto que a velocidade não aumenta mais. E aí, quando que isso acontece? Quando o peso se iguala à força de arrasto. Aí o corpo atinge velocidade constante e entra em queda com velocidade constante. Se você fizer um gráfico da queda de um corpo em função do tempo de queda, você vai ver isso aqui, ó. Aqui, a velocidade. E aqui, o tempo de queda. O tempo de queda. Você vai ver que no início a velocidade é muito baixa.
Se a velocidade é muito baixa, força e resistência do ar é muito baixa. Portanto, chega a ser desprezível. E é como se o corpo não tivesse atrito. Então, no início do movimento, ele entra em queda livre, dado pela equação de Galileu lá. V é igual a V0 mais AT. Ou GT. Tá aí. Então, essa é a velocidade que o corpo tem. Essa equação é uma equação do primeiro grau em T. Portanto, o gráfico é uma reta. Então, vai acontecer isso. O gráfico aqui é uma reta. Porém, a partir de uma dada velocidade, a força de resistência do ar começa a se tornar significativa. E ela começa a ir freando o corpo. Então, essa velocidade agora não continua linear, ela vai diminuindo. E ela vai fazendo isso. Ó. Ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até quando? Até que atinja uma velocidade tal que B vezes essa velocidade vai dar uma força de arrasto que se iguale ao peso. E quando a força de arrasto se igualar ao peso, a soma das forças dá zero, vale a lei da inércia. O corpo atinge velocidade constante. Que é esse gráfico que está aqui. Ó. Aqui é quase linear, depois ele vai para a velocidade constante. Ó. Esta velocidade constante quanto que ela vale? Ela vale isso aqui, ó. O valor dela é lido aqui. Esta velocidade constante é chamado de VT. Velocidade terminal. O corpo não passa dessa velocidade, tá? Em queda dentro daquele fluido. É a velocidade terminal dele. Também chamada de velocidade limite. Tem livro que aparece assim, VLIM. Velocidade limite, a mesma coisa. Tá? Então, quando o corpo entra em queda num fluido, no início obedece à lei de Galileu. Mas depois de um dado tempo de queda, a força de arrasto torna-se significativa, porque a velocidade cresceu muito, e aí ela vai crescendo. Quando a força de arrasto se igualar ao peso, o corpo atinge velocidade constante, aí a velocidade não muda mais. Essa é a velocidade terminal de queda. Esta é a velocidade limite de queda do corpo. No caso aqui, a velocidade terminal é essa aqui, ó. Esta é a velocidade terminal. Ó. Tá aí. E quanto que ela vale, essa velocidade terminal? Primeiro, quando é que temos a velocidade terminal? Quando o peso foi igual à força de arrasto. Quando o peso, ó, aqui está velhinha, a mesma coisa. Quando o peso for igual à força de arrasto. Então, se o peso é igual à força de arrasto, então mg é igual a bv. Mas ele só se iguala quando a velocidade for a velocidade limite aqui, ó. Velocidade terminal, ó. Portanto, quem é a velocidade limite? É mg, passa o coeficiente de arrasto para lá dividido. É mg dividido por b. Esta é a velocidade terminal de um corpo em queda. Ele é mg dividido por b. Se as condições do meio favorecerem uma força de arrasto que é proporcional à velocidade elevada a 1. Se a velocidade fosse elevada a 2, cairia uma raiz quadrada aqui, ó. E assim por diante. Olha esse problema aqui, ó. Uma paraquedista de 64 kg cai com uma rapidez de 180 km por hora, com seus braços e pernas estendidos. Pergunta: qual é a magnitude da força de arraste para cima sobre a paraquedista? E se a força de arraste é igual a bv quadrado, ó, ele está considerando se ela for bv quadrado, qual é o valor de b? Então vamos lá. Então uma paraquedista de 64 kg cai, entra em queda, e ela atinge a velocidade terminal.
de 180 km por hora. Qual é o valor da força de arraste? Então, coloquei uma gota que está caindo. Eu tenho o peso que puxa para baixo e a força de arraste que puxa para cima. Nesse caso, está considerando a força de arraste BV². Então, BV² é igual ao peso mg. Então, B é mg sobre V². Esse é o coeficiente de arrasto. Ele perguntou qual a magnitude da força de arrasto. Eu preciso calcular o coeficiente de arrasto. O coeficiente de arrasto é mg sobre V². M, 64 kg. G, 9,81. A velocidade é 180 km por hora, divide por 3,6 para ter em metros por segundo. Como é V², é isto ao quadrado. Fazendo essa conta, isso dá 0,251 kg por metro. Olha a unidade de B aqui. Por que ficou quilograma por metro? Porque não é M, é quilograma. O que é G? É metro por segundo ao quadrado. O que é V? É metro por segundo. Como é ao quadrado, é metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Ó. Esse segundo ao quadrado cancela com esse metro cancela com esse. Ficou quilograma por metro. Tá aí. No caso aí, para calcular a magnitude, era só igualar a força de arrasto ao peso, né? Sim. Mas aqui eu optei por calcular o B para a gente entender o raciocínio. É que ele pediu depois também. Que ele vai, né? Isso. Então, esse é o coeficiente de arrasto. Quem é a força de arrasto? Força de arrasto é BV², que é 0,251 vezes a velocidade. A velocidade é essa aqui, ó. Isso aqui dá 50. Deixa eu só conferir a conta se deu isso mesmo. 180 dividido por 3,6, 50, redondo. Então, esta aqui é a velocidade terminal, ó. 50 metros por segundo ao quadrado, que dão 627,5 kg. Se eu quisesse calcular de outra maneira, como o colega falou, peraí, precisaria ter calculado isso? Não, porque a força de arrasto, se ele atingiu velocidade terminal, força de arrasto é igual ao peso. Então, quanto que vale a força de arrasto? Vale o peso do corpo, que é mg. É massa 64 vezes 9,81, que dá 627,5 newtons. Tá aí. Olha aqui, um corpo cai sob a influência da gravidade e de uma força de arrasto FA igual a menos BV. Assim, determine como a velocidade varia em função do tempo. A força de arrasto é menos BV. Como que a velocidade varia em função do tempo? Bom, primeira coisa, eu tenho um corpo. Veja que ele não pediu a velocidade terminal. Ele quer a variação da velocidade. Se o corpo parte do zero, V0 é igual a zero. Conforme ele cai puxado pelo peso, a velocidade aumenta para uma velocidade V. Mas, se tem velocidade V, tem uma força de arraste. Qual vai ser a maior velocidade que esse corpo atinge? A velocidade terminal. Mas como que a velocidade varia daqui para cá? Eu quero uma expressão que mostra a variação da velocidade em função do tempo, sabendo que tem arraste na jogada. Então vamos ver isso. Bom, se o corpo, vou até desenhar aqui do lado de novo, se o corpo tem um peso que puxa e tem a força de arraste contrária. A força de arraste ela é sempre contrária aí, também é chamada de força retroativa do fluido.
Bom, se o corpo tem movimento, ou seja, se ele está caindo, a soma das forças ao longo aqui do eixo Y, porque eu estou chamando de Y o eixo vertical, vai ser peso menos força de arraste. Então é peso mg menos bv, tá? Cuidado que às vezes as pessoas erram. Quando eu estou escrevendo assim, eu estou escrevendo em módulo menos bv. Já vi gente colocar menos bv. Não, esse menos bv só quer dizer que ela é contrária. Então eu já estou... Esse menos aqui está fazendo justamente essa contrariedade. Não vamos colocar menos, porque aí você erra a conta. Bom, mas se esse corpo acelera para baixo, pois ele tem aceleração, ele só vai parar de ter aceleração quando ele atingir a velocidade terminal. Como ele quer, como a velocidade varia do zero até a velocidade terminal, então eu vou considerar uma aceleração. A soma das forças... Pela lei de Newton é massa vezes aceleração. A soma das forças é mg menos bv. Isso é igual a massa vezes aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Derivada da velocidade no tempo. Então eu cheguei nisso. mg menos bv é igual a m derivada da velocidade no tempo. Como ele quer velocidade, eu vou ter que isolar a velocidade dessa equação. E aí eu vou ter que calcular. Vou cair numa equação diferencial, não tem jeito. Então, olha, eu passei o m para cá dividindo, então ficou mg dividido por m, que dá g, menos b sobre m vezes v. Isso tem que ser igual à aceleração, derivada da velocidade no tempo. Eu sei que a velocidade terminal, quando a equação é dada por isso, ela é mg sobre b. Então, essa é a velocidade terminal. Pessoal, só um momentinho. Um instante. Um momento. O que foi, menino? Desculpa. Estavam gente chamando aqui. Eu fui ver que era, mas não é aqui não. Então, a velocidade terminal é mg sobre b. Então, essa é a velocidade que ele vai atingir no final. Eu vou fazer o seguinte. Se eu resolver esta equação diferencial, eu devo chegar nisso. Essa é a resposta do meu problema. Então, eu preciso resolver essa equação diferencial. Vou precisar de espaço para resolver isso. Então, pera lá. Aqui eu só tenho a resposta. Deixa eu abrir uma outra tela, que eu tenho uma outra luzinha virtual aqui, que ela permite eu escrever mais do que essa que eu estou usando aqui. Pera lá. Então, olha, eu vou pegar esta equação e vou resolver em V. Eu vou achar V e eu devo chegar nessa resposta. Essa é a resposta do meu problema. Então, dv dt é igual a g menos b sobre mv. Então, vamos lá. dv dt dt é igual a g menos b sobre mv. B sobre m vezes v. Tá aí. Como que a gente pode resolver isso? Deixa eu olhar para a equação lá de novo. No caso, seria colocar o que tem velocidade de um lado e o que tem tempo do outro. Exatamente. Mas só estou olhando para cá para ver se a gente simplifica se embutir esse cara aqui. Ó, eu vou pegar aonde tem B,
eu vou trocar pelo B daqui, ó. Então, ó, B, quem é B? Vai ser mg sobre vt. Eu vou pegar isto aqui e substituir no lugar do B. mg sobre vt. Então, vai ficar assim. Opa. Então, eu vou ficar com a equação desse jeito. dv dt é igual a g menos vai ser mg sobre vt sobre m vezes v. Ó. Não. Deixa eu só Por que você substituiu pela fórmula da velocidade terminal? É porque isso vai facilitar depois lá no final. Acho que é meio diferente, né? Porque ou você conhece o coeficiente de arrasto, ou você conhece a velocidade terminal, alguma coisa você tem que conhecer, né? Senão você não resolve, né? Ah, não. Suponha, veja, B é conhecido, a massa do corpo é conhecida, tudo isso é um problema algébrico. Tudo constante, isso, né? Exatamente. Tá? Eu só vou apagar aqui que eu escrevi com a outra lousa, não é com a mesma. Então, escrevi com a lousa que eu estava. Então, ó. Opa, tô com essa lousa ativada aqui. Então, ó, eu tenho que dv dt é igual a g, fazendo a substituição, mg sobre vt vezes m, v. Ó, m com m cancela. Isso aqui vai ficar g menos g sobre vt vezes v. Tá aqui. Ó, eu vou colocar o g em evidência. Para que eu estou fazendo isso? Só para simplificar, para depois a gente fazer essa substituição no final. Então, deixa eu pegar aqui. Como isso aqui, eu posso mexer essa tela para cá. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Então, eu tenho que dv dt é igual a g que multiplica 1 menos v sobre vt. Tá aí. Então, dv dt. Isso aqui vai ser quem? Achando o mínimo, eu vou ter g sobre vt, velocidade terminal é constante, tá? Vai ficar vt menos v. Pronto, eu simplifiquei um pouco a cara daquela equação. Agora, como que eu resolvo essa equação diferencial? Eu passo tudo que tem v para um lado que não tem v para o outro, tá? Então, o que eu vou fazer é passar tudo que tem v para um lado que não tem para o outro. Então, vai ficar assim. Ó, dv sobre vt menos v é igual a g sobre vt dt. Tá aí. Passei tudo que tinha velocidade para um lado, tudo que tem tempo para o outro. Isso aqui é constante. G é constante, velocidade terminal é constante. Agora, o que eu preciso fazer? Se eu tenho uma equação diferencial, como é que eu resolvo mesmo? A gente já comentou isso lá no início. Integrando os dois lados. Então, agora, eu vou integrar aqui e vou integrar aqui. Aqui vou integrar de uma velocidade inicial 0, suponho que ele parte do repouso, até uma velocidade v. Aqui eu vou integrar. Eu não vou colocar vt aqui, se eu chegar no vt no terminal, eu vou chegar em vt, não é o que eu quero. Eu quero uma expressão para v. Integrar de 0 a t. Pessoal, quanto que dá a integral de dv sobre vt menos v? Vt é constante, hein? A gente faz uma mudança de variável aqui, ó. Eu vou chamar de u vt menos v. Então, du diferencia os dois lados. A diferencial de uma constante é 0, diferencial de menos v é menos dv. Portanto, dv é menos du.
este lado aqui, ó, eu vou trocar por isso. Integral menos du sobre u. É esta aqui, ó, que eu estou resolvendo. Pessoal, quanto que dá a integral de du sobre u? Da ln de u. Ln de u, muito bem. Então isso aqui dá ln de u. Então isso aqui deu, tem um menos aqui na frente, né? Menos ln de u. Tá aí. Agora, o lado de cá, a integral é simples. Isso é constante. G sobre VT é constante. Integral de dt dá t, variando de 0 a t dá t. Deu isso. Tranquilo. Agora vamos voltar no valor de u. Quem é u? U é VT menos V. Então eu tenho, passa esse menos para o outro lado, eu tenho ln de VT menos V. VT menos V é o u. Passei o menos para o outro lado. Então ficou menos G sobre VT vezes T. Eu tenho um logaritmo de um lado. Como é que eu elimino um logaritmo? Elevando a e. É aplicando, elevando, né? aplicando o exponencial. A base. Isso, aplicando a exponencial dos dois lados. Então, exponencial do ln de VT menos V é igual a exponencial de menos G sobre VT vezes T. Ó, exponencial de logaritmo cancela. Então eu vou ter que VT menos V é igual a exponencial de menos G sobre VT vezes T. É isso, né? Acho que é isso mesmo que estava ali. Só conferir. Então agora cheguei para V. Agora resolvo isso. Passo o V para um lado e a exponencial para o outro, eu vou ter que V é igual a VT menos Peraí, tá faltando algum termo aqui. Deixa eu só ver se eu não marquei bobeira na... O que eu fiz? Deixa eu só olhar para a equação final, ver quanto que ela dá. Perdi algum termo aqui no meio do caminho, deixa eu ver. É que ele manteve o B, será que você eliminou o B? Ah, não, isso não tem problema, como... ele é constante, né? Então, é uma velocidade... É que você colocou... É uma velocidade terminal que está faltando. Você colocou em faltando. função da velocidade terminal. Não, mas isso não altera. Então, é que você colocou em função da velocidade terminal e aí não altera? Não. Deixa eu só olhar aqui para a equação, onde que ela pode ter mudado alguma coisa. Opa. Bom, aqui coloquei o G em evidência, ficou 1 menos V sobre VT, tá certo. Achei o mínimo aqui, vai dar VT menos V sobre VT, passei o VT para cá. Isto. Ah, não, já sei onde que eu errei. Não errei, eu não fiz uma coisa aqui, ó. Tá errado aqui, né? Ninguém me corrigiu. Aqui, olha. Deixa eu pegar. É aqui, pessoal, aqui tá errado. A integral deu ln disso, mas essa integral varia de 0. Eu não fiz a variação da integral. Essa integral aqui varia de 0 a V. É a velocidade terminal. Eu não vou chegar na velocidade terminal, senão eu só tenho como resultado ela. Eu vou pegar um V intermediário, de 0 a V.
Então, preciso calcular isso. Sim. Então, aqui que está errado. Verdade. Então, isso aqui, ó, apaga isso aqui por enquanto. Até ali está certo. Então, agora eu preciso fazer a variação ali. Deixa eu jogar essa tela para a direita, se fica mais fácil. Como é ruim fazer isso sem lousa. Então, tá aqui, ó. Então, tá. Ó, ln de VT menos V variando de 0 a V. Como é que dá essa variação? ln. Coloca V no lugar do V, fica VT menos V. Menos. É uma integral definida. Faz o ln, coloca 0 no lugar do V. Fica VT. É igual a menos GT sobre VT. Tá aí. Pessoal, subtração de logaritmo. Como é que eu resolvo? Logaritmo do quociente. Logaritmo do quociente. Então, ln de VT menos V sobre VT é igual a menos GT sobre VT. Agora eu aplico a exponencial, porque eu não tinha colocado os limites da integração ali. Então, agora aplicando a exponencial dos dois lados, ó, o logaritmo cancela com a exponencial. Eu vou ter que legal, tá travando bem agora. E eu vou ter VT menos V sobre VT é igual a exponencial de menos GT sobre VT. Passo o VT, que está no denominador, para lá. Eu vou ter que VT menos V é igual a VT exponencial de menos GT sobre VT. Agora, passo o V para um lado, VT para o outro. Isso aqui vai me dar V é igual, agora sim, VT menos VT exponencial de menos GT. Deixa eu abaixar um pouco a tela, senão ele não escreve ali. Então, menos GT sobre V terminal. Agora, ó, VT, coloca o VT em evidência. Então, V é igual a VT, que multiplica 1 menos a exponencial de menos GT sobre VT. Esta é a equação final. Então, a velocidade do corpo, ela é a velocidade terminal que multiplica 1 menos a exponencial de menos GT sobre V terminal. Vamos comparar com a que a gente chegou? É a mesma. Eu vou escrever a minha aqui. A que eu cheguei foi essa. V é igual a V terminal, 1 menos a exponencial de GT sobre V terminal. Memória boa, hein? Faz favor, professor. Agora, ó, se a gente substituir o VT ali, ó, então isso aqui vai dar mg sobre b, que é esse cara aqui, 1 menos exponencial. Se eu colocar mg sobre b aqui, o mg fica no denominador, g com g cancela, sobra m no denominador, dá menos bt. Bateu. Tá certinho. Desculpa, você ia perguntar? É que eu perdi uma parte do processo da resolução da integral. Sim. Eu queria que o professor voltasse para só para bater uma foto, por favor. Deixa no meio daquela rabisqueira, cara. Em qual parte? Não, mas eu entendi a rabisqueira. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Opa, mas não você não precisa ver o vídeo da aula de novo depois para estudar. Já pega a foto e já... Então, ó. Algum desse trecho ou mais para trás? Um pouco mais para trás.
Não, eu estou mexendo aqui. Isso, deixa aí que é aí que eu queria. A parte de mudança de variável aqui. Eu tinha chegado até nesse dv por dt igual a g por vt, que multiplica vt menos v. Aham. Aqui o que eu fiz foi uma mudança de variável. Se a gente conseguir achar algum arrasto que o expoente seja exatamente igual a 1, já tem a resposta, né? Senão... não, mas você tem condições que isso é possível. Tá? Condições de queda, onde não tem ventos laterais, isso é possível. Então, experimentalmente você consegue chegar nisso. Mas isso é instável, às vezes não dura muito tempo. Então, naquela condição funciona. Então, quando a gente vai estudar rasto, o problema da rasto é muito complicado. Por isso que a gente usa um método de Galileu, quer dizer, tira toda a resistência do ar, um caso idealizado, e você sabe calcular, mas aquilo não é real. Aí você vai para o mundo real e mede, e cria uma tabela da diferença entre o do Galileu e o real. Agora, toda vez que você calcular o do Galileu, você, usando a tabela, você sabe quanto que você tem que corrigir. Então, é um método mais direto. Mas, quando você lida com fluidos, tudo é muito complicado. Ainda eu acho que os líquidos ainda é mais fácil. Acho que quer dizer, não sei, né? Pelo menos que eu lembro que a gente trabalhava com a parte de hidráulica, né? E o escoamento chegava numa hora que ele entrava em equilíbrio, né? Então nem você tem uma transição de laminar para turbulento. Você tem um número de Reynolds ali na jogada que determina a tua condição. Número de Reynolds. Só que isso ainda é uma coisa bem básica. A parte de fluidos, ela é muito complexa. Muito complexa. Quando você cai nas equações de Navier-Stokes, por exemplo, você tem equação que não tem solução. Então, a física do processo é muito complexa. Então, estudar fluidos não é uma coisa trivial. E estudar dinâmica de fluidos, e principalmente quando você começa a misturar, dar comportamento de fluidos para certas substâncias, estudar alguns plasmas, aí você tem carga elétrica e fenômenos magnéticos misturados. A gente tem um campo chamado magneto-hidrodinâmica. É bastante complexo. Mas é interessante. É muito legal. Magneto-hidrodinâmica. Vixe, deve ser uma loucura. Aqui você copiou? Eu bati uma foto. Posso tirar aqui da tela? Pode. Deixa eu só ver aqui. Já são 6 horas. Bom. Então, esta é a velocidade variando em função do tempo, pessoal. E você pode pegar, por exemplo, criar parâmetros aqui, jogar lá no Excel e ver como que é o gráfico. Fica muito bonitinho. O gráfico vai ser aquele que a gente viu lá, que ele dá um comportamento assim. A velocidade faz isso. Por um trecho linear, depois ela é o gráfico dessa função aqui. Bom, na próxima aula a gente vai discutir produto escalar, que é a ferramenta matemática básica que nós vamos precisar, e vamos introduzir o conceito de trabalho e energia. Mas isso, assunto da nossa próxima aula. Muito obrigado e até lá.